Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha em mais uma entrevista aqui no canal do YouTube do Jornal de Colombo. Eu sou Gabriel Souza, sou jornalista da casa, você já me conhece. E hoje, você já sabe quem está aqui, né? Você já deve ter lido as descrições das nossas redes sociais, então você já sabe. E eu tô com o prazer de receber, né, a nossa secretária de saúde, secretária Marilda Zanoni. Secretária, muito obrigado por estar vindo aqui aos nossos estúdios. E antes de te perguntar se a senhora está bem, eu queria fazer uma apresentação adequada. Que a secretária Marilda, ela é administradora hospitalar, com especialização em planejamento de gestão de negócios e também em gestão da vigilância sanitária pela Escola de Saúde Pública do Hospital Sírio-Libanês. É pós-graduada em licitações e contratos pela Faculdade Poli Civitas. Mas também foi a primeira secretária que eu tive a oportunidade de entrevistar desde que eu entrei aqui no Jornal de Colombo. Secretária, obrigado por estar conversando comigo agora aqui dentro da nossa casa. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Secretária, então a gente vai começar essa entrevista, mas acho que é interessante a gente falar sobre saúde, né? Porque saúde é uma temática ampla para a população. E quando eu estava fazendo as perguntas, pensando no roteiro do que a gente ia conversar aqui, eu tive que fazer um recorte bem específico para a gente poder dar um direcionamento, né, para a nossa entrevista. Então, provavelmente vai haver temas que fiquem fora da nossa conversa, mas não significa que nós não poderemos abordá-los em outros momentos. E aí, pensando nesse recorte, eu acho que seria interessante a senhora, né, se apresentar de fato para o nosso telespectador, para a pessoa que está nos acompanhando, já que uma vez que você assumiu a pasta da saúde em 2021, que foi num período muito delicado para a nossa história social, a humanidade como um todo, que foi a pandemia de Covid. Como que foi para você chegar ao poder público naquele momento, sabendo que a gente estava lidando com toda aquela delicadeza, toda aquela situação catastrófica que foi a Covid-19 e que ceifou muitas vidas. E como foi para a senhora chegar naquele momento ao poder público e lidar com o desafio de estar à frente de uma gestão? Como foi coordenar, planejar e executar as ações à frente de Colombo nesse período difícil para a saúde mundial? Então, eu sou administradora hospitalar e desde então eu já atuo na saúde pública, em outros municípios, em outros órgãos, tanto no estado, também trabalhei na fundação, também trabalhei na FUNEAS, né, que é uma fundação do estado, então eu tenho bastante experiência na área de gestão de saúde pública. E eu já estava na equipe da Secretaria de Saúde como diretora administrativa. Na época, a nossa secretária de Saúde, ela precisou se ausentar por motivos pessoais e foi optado por permanecer alguém que já estava na equipe. No caso, eu assumi interinamente naquele momento de pandemia, porque já era uma pessoa que estava adaptada naquele momento, com as situações de aquisições, compras, né? E que já tinha uma certa maturidade para lidar com aquela situação e aquele momento. Mas eu já estava vivenciando a pandemia vinda de outro município, da região metropolitana. Então, foi essa a escolha do momento. Os meus colegas fizeram uma votação, inclusive, para que eu assumisse naquele momento, e a opção foi assumir interinamente, né? Até que se decidisse por um outro secretário, porque o momento não poderia deixar um cargo vago, ou, né, não tinha essa opção. Alguém teria que assumir o comando daquela equipe. E foi assim, foi meio que no susto, né, de diretora administrativa, eu passei a ser a secretária de saúde em meio a uma pandemia. Mas não teve, né, mudanças. O que eu estava fazendo, já continuei fazendo, né, tomando as decisões à frente daquela situação. Claro, com mais
como se diz, responsabilidade? mais responsabilidades, mais atribuições. Certo. Né? E foi realmente um momento muito delicado, perdendo muitas vidas, as UPAs muito lotadas, né? E, então a gente teve que tomar várias decisões delicadas ali naquele momento. Eu imagino, e eu pergunto isso porque, bom, particularmente eu também, né, tenho a minha história dentro da saúde, minha família, para você ter uma ideia, ela é toda dentro desse universo, né? Minha mãe, ela é enfermeira, técnica de enfermagem, tenho tia enfermeira, tenho todo... Então, para mim, foi trazendo para esse lado mais pessoal dessa situação da pandemia, eu ouvia muitos relatos, né, desses profissionais que estavam dentro, vivenciando ali a linha de frente. E, assim, era um período difícil, né? Então, eu queria saber de você justamente nesse sentido, porque como que foi, né, de fato, emocionalmente falando, né? Porque realmente foi muito delicado. Mas, continuando, além da Covid-19, considerando o cenário da saúde naquele momento que a senhora assumiu interinamente, mas enfim, o que mais você encontrou de desafios que você julga, enfim, que você julgou importante naquele momento? Aquele momento era um momento de muitas incertezas. Nós não tínhamos a vacina, não tínhamos tratamento, tudo era muito novo, né? Então, eram tratamentos inovadores, eram testes que a gente estava fazendo, que os médicos estavam testando. Então, familiares, notícias chegando de familiares, de amigos, pessoas profissionais que a gente conhecia, que estavam ali lutando na linha de frente e de repente estavam com a doença, com a Covid, que de repente estavam também internados e lutando, né, para sobreviver. Então, eram momentos de muitas incertezas. Lutamos com o mercado, os insumos eram insuficientes para a gente combater a pandemia. Nós tínhamos que ir muito distantes, buscar luvas, buscar máscaras, buscar avental, buscar o sedativo para manter as pessoas sedadas, porque se elas acordassem ali no momento, né, da intubação, isso era muito arriscado, elas ficariam agitadas. Então, a gente tinha que manter aquelas pessoas sedadas. Às vezes, o medicamento não chegava a tempo, então era muito complicado. E o preço foi às alturas, então a gente tinha que lidar com isso também, né, com os valores praticados no mercado. Foi um momento de muitas incertezas mesmo, pessoas que a gente foi afastado do convívio social, a gente não teve momento de viver o nosso luto. Sim. Então, a gente teve que conviver com essa dor, mas tendo que criar uma couraça muito forte em nós para lutar. E isso veio depois, né? Os profissionais de saúde até hoje estão vivendo isso, estão vivenciando É tudo muito recente ainda, essa né? dor, porque naquele momento a gente não teve tempo para viver o nosso luto, nós não tivemos tempo para vivenciar a nossa dor, o nosso sofrimento. Então, agora que a saúde mental dos nossos profissionais estão abaladas, porque nós não pudemos, nós tivemos que ser fortes, nós tivemos que vacinar 24 horas, nós tivemos que mal dormir para no outro dia estar expostos novamente, né? Nós fomos vistos como heróis, mas a nossa fragilidade também era grande, porque nós tínhamos que colocar aqueles aventais, estar na linha de frente para salvar vidas, mas nós tínhamos deixado os nossos familiares em casa também, né? Sim. Então a gente tinha que fazer toda uma higienização se a gente quisesse ver os nossos familiares quando a gente chegasse em casa, né? Então foi muito duro e isso está refletindo até hoje, né, nas nossas vidas. Então acho que o que foi mais difícil disso tudo foram as incertezas, porque a gente não se perguntava será que eu vou pegar a Covid? A gente pensava assim,
quando, né? Sim. Vai chegar a minha vez, porque a gente estava naquele meio, né? Vivendo aquilo, então a gente sabia que uma hora ou outra a gente ia Ser contaminado. passar por aquilo, e a gente não sabia se ia ter o medicamento ou não, como que ia ser, né? Então foram momentos de muita incerteza mesmo. Pois é, e a gente caminhando nessa incerteza, a gente passou, né? Passamos pela pandemia, e a gente chega, né, em 2024, um cenário mais estável, se comparado principalmente com 2021, 2022, mas ali já com a senhora já com estabilidade mais na secretaria, né? Em relação ao primeiro mandato, e aí em relação ao primeiro mandato e para o futuro, que é o que está sendo executado agora. Além da Covid-19, além dessa questão da saúde mental dos profissionais de saúde, o que vocês fizeram desse balanço, dessa troca, né, de mandato, de gestão, né, não especificamente de gestão de grupo de gestão, mas enfim, de mandato do período, e que vocês hoje traçam como objetivos para o futuro? Apesar da Covid, quando isso ficou pacificado, quando a gente conseguiu estabilizar a doença, conviver com isso, quando a vacinação avançou, que a gente conseguiu conviver, né, com a Covid de forma, né, estável, nós conseguimos fazer grandes avanços na saúde. Sim. Então, o mercado financeiro foi se estabilizando, o comércio voltou a funcionar, o município começou a arrecadar novamente, então as pessoas voltaram a trabalhar, a contribuir, né? Então isso fez com que o mercado voltasse a se movimentar, e isso deu um certo ar de normalidade, né, na Sim. vida. E então nós conseguimos fazer grandes avanços apesar da pandemia. Nós conseguimos avançar no município, não só na saúde, em várias outras áreas, né? Mas vou falar da saúde, que é a minha pasta. Nós conseguimos reformar várias unidades de saúde, conseguimos contratar médicos, vários profissionais, conseguimos aumentar o nosso quadro de profissionais, médicos, enfermeiros, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, funcionários da área administrativa, de todas as áreas, agentes comunitários, agentes de endemias, todas as áreas nós conseguimos avançar. Conseguimos inaugurar uma unidade de saúde da mulher, que é uma estrutura maravilhosa, onde as mulheres podem consultar ali de forma confortável, uma estrutura maravilhosa, espaçosa. Conseguimos colocar uma unidade de saúde aqui no Alto Maracanã, também super bem estruturada, ampla. Implantamos a UPA Osasco, né, que tinha sido fechada há muito tempo, então a gente nem fala em reabertura, porque ela tinha sido fechada, e hoje nós abrimos a UPA com uma outra formatação, uma estrutura totalmente reestruturada, ampla, né? Sim. Muito adequada para o atendimento da população, um atendimento de excelência que é feito ali. A unidade do Guaraituba, inaugurado também. Então, os 2 AMES, né, dois ambulatórios do AMES aqui, de especialidades, né, que através do Comesp, mas que atende aqui no nosso município. Então, nós avançamos muito, né? Então, foi, assim, magnífico a continuidade, isso já no primeiro mandato, né? Sim. Então, apesar dos 2 anos, né, mais de 2 anos de Covid, a gente conseguiu avançar, né, muito na área de saúde. E aí já trazendo para os tempos presentes, né, seguindo com essa linha de identificação, de política pública, de necessidade, e já falando em 2025, a gente teve recentemente a reunião ordinária do CRESENS, que foi aqui no Alto Maracanã. Para quem não sabe, é
a reunião onde vem todos os secretários da segunda unidade regional de saúde aqui, que é da região metropolitana, incluindo Curitiba, eles vêm, fazem uma reunião mensal, é isso, né, secretário? Exatamente. É uma reunião mensal onde eles debatem questões da saúde como um todo, os desafios que os municípios buscam seguir, né, enfrentar e quais as necessidades que eles precisam seguir, né, agora na gestão da saúde. E Colombo está nessa lista, e aí eu pergunto para você, nesse sentido de o que foi identificado como necessário de política pública a ser feita em Colombo e nas demais cidades da região metropolitana. Mensalmente, né, todos esses 29 municípios se reúnem, né, nós fazemos parte da segunda regional de saúde e Curitiba faz parte também, né, junto, e nós, o município de Colombo, né, nesse mês de junho nós recepcionamos esses municípios aqui, né, e foi uma honra para nós tê-los aqui, né, e nós, normalmente, a gente trata de assuntos que são relevantes a todos esses municípios, independente do tamanho, né? Normalmente, a gente faz grupos de trabalho elencando município de pequeno porte, médio porte e grande porte. Que é o caso de Colombo, né? Para contemplar as necessidades de todos os municípios, porque as dificuldades, elas existem, independente do porte. Claro que cada um tem as suas situações específicas, mas um tem que auxiliar o outro para que a gente consiga avançar. E, no momento, nós estamos tratando aí das questões de urgência, emergência, lotação aí das UPAs, né, das especialidades, nós estamos trabalhando bastante, né, questão do absenteísmo, das faltas, né, nas consultas de especialidades, consultas e exames, onde os pacientes são agendados e não comparecem, isso prejudica muito, né, as questões de encaminhamentos, as pessoas que realmente precisam continuam nas filas, então a gente tem trabalhado bastante nisso, né, e outras questões aí relevantes aos municípios. Algumas dessas questões a gente vai falar daqui a pouquinho. Claro. E a gente tem muita coisa, tem muita coisa, saúde, nossa, é um tema muito interessante, é muito rico. E aí também já trazendo para um período mais fechado ainda, né? Agora a gente está aí 2 semanas do inverno, o frio já está batendo, né? O frio já está presente. Hoje mesmo a gente está gravando no dia 12 e a temperatura tende a baixar para o próximo final de semana, então se agasalhe e se proteja. Mas focando, né? Daqui 2 semanas começa o inverno. E recentemente a gente viu um balanço da CESA no que diz respeito às síndromes respiratórias no Paraná. E aí surge essa dúvida. Como que a rede de saúde de Colombo está se preparando para lidar com um possível aumento, né, dessas síndromes respiratórias nessa época do ano aqui na nossa cidade? Neste ano, a gente vem preparando, né, para isso, alertando a população sobre a importância da vacinação. Nós antecipamos a vacinação, o Estado antecipou a campanha de vacinação, nós iniciamos a nossa vacinação em abril. Em maio teve o lançamento, que foi aqui no nosso município. Que foi lá que eu conheci a secretária pela primeira vez. Exatamente. Veio até o coordenador, né, do Ministério da Saúde fazer o lançamento aqui no nosso município, né? Nós tivemos a honra de sediar essa abertura da campanha, né, do Estado do Paraná aqui no município de Colombo. Edergat. Isso, exatamente. E então foi, né, devido à importância, então nós estamos alertando, vacinem-se, previnam-se. A vacina ainda é o melhor método para prevenção. Prevenção, né? Ela vai impedir de você adquirir uma gripe, né? Ela vai impedir de você ter o agravamento da sua doença, né? Sim. Então, isso ajuda muito, a vacinação ajuda muito. Nós continuamos vacinando, intensificando.
Nós precisamos continuar vacinando gestantes, idosos, crianças. Estamos vacinando nas escolas, nos CMEs, nas, né, igrejas, onde precisar, nós estamos vacinando, porque nós temos que atingir o maior número possível de pessoas, principalmente as pessoas que têm comorbidades, para que não sobrecarregue o nosso sistema de saúde. Nós, na saúde, costumamos dizer que vacina tem para todos, leitos não. Sim. Né? Então, cada vez que você não vacina, você está correndo um risco de ter a sua saúde agravada, né? Ter uma pneumonia, ter, né, problemas que te levem a correr o risco de ter um internamento, né, por um agravamento da sua saúde. E assim, entrando nesse esquema de vacina, né, eu até tinha separado para depois, né, para a gente poder conversar, mas acho que a gente pode aproveitar esse gancho, porque no fim das contas, a gente até estava falando sobre a questão da Covid, né, e como que no fim das contas ela impactou as nossas vidas e, consequentemente, o que ela trouxe de legado de alguma forma. E aí eu vou dar minha opinião, não necessariamente a secretária pode concordar ou não, mas eu sinto que às vezes as pessoas têm uma resistência à vacina justamente por causa do medo de possíveis consequências que ela pode trazer. Mas a senhora está trazendo aqui de novo, né, enquanto secretária, que a vacina talvez seja a principal arma justamente para evitar um agravamento de um sintoma. Nesse sentido de vacinação, aí eu pergunto para ti, se Colombo hoje está dentro da meta, se está uma avaliação satisfatória da vacinação da população, falta ainda o engajamento, porque a gente vê nas redes sociais publicações da Prefeitura de Colombo ressaltando a importância da vacinação, ressaltando a importância das crianças irem aos postos, os idosos. É só entrar, gente, é só entrar no Instagram e você vai ver. Então, não sou eu que estou falando. Então, assim, eu pergunto para a senhora agora. Colombo, dentro desse sentido, está dentro do previsto? Falta? Precisa melhorar? Está bom? Como é que a senhora avalia? Nós temos os técnicos necessários, motivados. Nós temos uma estrutura muito boa para receber os nossos usuários, a nossa população. Temos a vacina. E nós precisamos que os usuários, a população, compareça aos nossos equipamentos, nas nossas unidades, para se vacinar, porque nós precisamos da população querer ser vacinadas. Nós precisamos que os pais levem as crianças vacinarem. Nós precisamos que os idosos se vacinem, que as gestantes se vacinem, porque a gente não pode obrigá-los, nós precisamos convencê-los de que é importante, né, a vacinação, porque entra a responsabilidade de cada um, de querer, né, de saber da necessidade. Né? Você disse talvez seja a melhor arma, o melhor instrumento, né, de combate às doenças, ao agravamento das doenças. Eu afirmo, a melhor forma de combater o agravamento das doenças, né, das síndromes respiratórias. E nós corremos aí, nós precisamos combater o negacionismo, nós precisamos combater uma corrente de pessoas que falam contra as vacinas. Nós tivemos a erradicação de várias doenças, do sarampo, da poliomielite, foram através de vacinas, né? De pesquisas, investe-se em vacinas para combater essas doenças. Então, nós precisamos acreditar. E a gente tem no nosso meio pessoas que tiveram a poliomielite, que sofrem esse mal até hoje, porque tiveram a doença, e outras que foram vacinadas e que por isso não correram o risco. Então, as vacinas existem para salvar as vidas, né? E aí elas existem e as pessoas não utilizam. E precisamos sim combater essa rede de negacionistas que falam mal das vacinas, que falam contra as vacinas. Né? Sim, sim. E assim, toda a unidade de saúde vacina, né? Qualquer unidade de saúde vacina, todas. Então
Basta você ir lá, levar o documento, identidade, o seu cartão SUS e vacinar. Simples assim. Você consegue atualizar o seu sistema, as vacinas que estão em falta. Basicamente não tem muito segredo, é só ir. Então, facilita muito nesse sentido. E aí, voltando, secretária, a gente fala muito da gripe, que eu acho que é a vacina que ela está sempre em alta, porque querendo ou não, todo ano ela está ali, né, no calendário, e a gente sempre ressalta, até por causa da mudança do vírus em si. Mas a gente sabe que também tem outras, como eu estava falando agora há pouco, né? E eu faço uma pergunta específica em relação à dengue, que começou recentemente a vacinação contra a dengue, e eu queria ouvir da senhora, né, porque essa vacina em específico, ela é aplicada apenas para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, é isso, né? Então, também é o mesmo esquema das outras, né? As pessoas têm que ir até os postos de saúde e vacinar. Eu queria saber se esse público está aderindo, de fato, a essa campanha, essa vacinação, porque a dengue também, apesar de agora a gente estar num tempo frio, né, a intenção da vacina é justamente essa. Vacina antes, para que quando chegar no calor, evita a doença. No caso da dengue é um pouquinho diferente, né? Não é só a vacina que vai dar jeito na doença, né? A vacina da dengue ela já existe há bastante tempo, mas ela era priorizada em municípios que tinham a sua população mais infestada, né? Uma região mais infestada, então era priorizado normalmente nos municípios mais quentes, né? Mais infestados, assim. Ela como você disse, ela começou aqui recentemente, né? Então a gente ainda não tem um número expressivo, né? De pessoas adolescentes vacinados, começou nesse público-alvo ainda, então a gente está monitorando esses números, mas ela é sim uma forma de prevenção, mas na questão da dengue nós também contamos com a questão de conscientização da população, porque nós precisamos da questão de cuidados, né, de limpeza dos seus quintais, não deixar vasos com água, né? Recipientes com água parada. Águas paradas, lixos, jogar tudo fora, né? Os recipientes, coisas que não se usa mais. Então, a gente precisa desses cuidados, né? Pessoas que não moram num determinado terreno, manter sempre limpo, né? Então, a gente precisa dessa ajuda de cada um para que a gente possa erradicar. Eu sempre digo, é um mosquitinho, ele é menor que nós. Será que a gente não consegue combatê-lo, né? Então, precisamos, não adianta a gente ficar contratando mais agentes de endemias, né? Precisamos de todos nós. Se cada um cuidar do seu quintal, fica muito mais fácil, né? A gente combater o mosquito da dengue. A melhor campanha, no fim das contas, é a coletividade, exatamente. né? Pois é. Então, assim, como a gente fala, a gente sabe que o período, talvez agora da dengue, ela fique um pouco mais baixo, justamente porque agora está mais frio, embora, curiosamente, junho já tenha chovido o suficiente para ultrapassar a média do mês, né? Então, e está previsto mais chuva, então já fica o alerta também. A chuva está aí, por mais que esteja frio, a chuva está aí, chance de água parada, cuidado necessário e redobrado. E assim, secretária, mais coisas ainda, muita coisa para falar. E você mencionou, né, sobre a questão, quando você falou sobre a questão da superlotação, quando você falou dos desafios que foram notados, né, discutidos pelo Cresens nas reuniões, né? E aí a gente vem falar um pouco sobre a realidade das nossas UPAs aqui. É um tema de interesse muito grande das pessoas. Eu vou fazer algumas perguntas em relação a algumas UPAs específicas, então pode ser que algumas UPAs fiquem de fora, mas não significa que a sua resposta não valha também para esses outros locais. E eu começo pela UPA Osasco, que é a UPA 24 horas da região Osasco. A senhora falou da abertura, né, que estava fechada para aquela região. Eu moro naquela região, inclusive. Foi um benefício grande, justamente você ter uma unidade de saúde 24 horas à sua disposição, mas sempre tem, né, o questionamento, a reclamação pela demora, pela superlotação, pelo atendimento em si.
E aí eu gostaria de saber de ti em relação a essas reclamações. Como que a prefeitura está agindo para melhorar a infraestrutura das unidades de saúde, das UPAs, das unidades básicas, começando por essa do Osasco em específico, se tem algo específico voltado para essa unidade? Nesse momento, nós sofremos uma superlotação aí por causa das síndromes gripais, né? Síndromes respiratórias. Então, tanto a UPA do Maracanã quanto a UPA Osasco teve um aumento da demanda. Mas quando a gente olha os relatórios, a gente vê que a maioria dos atendimentos não são de urgência e emergência. A maioria são de sintomas leves que podem ser resolvidos na própria unidade básica de saúde, né? Na atenção primária. Então, vou até, desculpa te interromper, mas basicamente as pessoas estão procurando a unidade de pronto atendimento quando poderiam ir na unidade mais simples, mais próxima de casa, que é aquela mais convencional, mais pequena, é isso? Exatamente. Então, as pessoas que reclamam, que estão aguardando do tempo de espera, é porque elas foram classificadas com sintomas leves, porque as pessoas que são classificadas nos amarelo ou vermelho, que são vermelho, classificação vermelha, nós trabalhamos nas UPAs com classificação de risco, tá? Sim. Vermelho é urgência, atendimento imediato, ela já vai para a sala vermelha, que já é atendimento no caso de um infarto, uma fratura, já vai imediatamente para a sala vermelha, ela nem passa pela triagem, tá? Então, ela já vai imediatamente, ela não passa por nenhuma recepção ali, ela já vai depois que nós vamos verificar os dados, né? Ali, nome, idade. Então, sim. Amarelo passa pela triagem e já vai ser atendido. Então, não tem tempo de espera, 5 minutos. Aí, a classificação verde e azul são os sintomas mais leves, né? Que podem esperar. Então, as pessoas que normalmente reclamam, estão esperando há 40 minutos, 1 hora, é porque tem pessoas com sintomas mais sérios que estão sendo atendidos primeiro. Sim. Né? Então, não é que está superlotado, tal, é porque elas poderiam ter resolvido ou estão ali, elas têm um problema crônico de saúde, por exemplo, há uma enxaqueca, ela tem sempre uma enxaqueca, então ela precisa procurar a sua unidade de saúde de origem e verificar por que ela tem essa enxaqueca, quais são os motivos que estão levando ela a ter essa enxaqueca. Né? Vai ter que ter uma investigação, fazer algum exame complementar para que ela investigue essa doença. Então, a UPA, ela serve para tirar a pessoa da dor que ela está sentindo naquele momento. Aí muitas pessoas vão dizer assim, eu fui na UPA, já fui 5 vezes na UPA e não resolveu nada. Por quê? A UPA vai aplicar um remédio para dor, vai tirar a pessoa da dor naquele momento, mas o médico da UPA não vai prescrever o tratamento para aquela doença, porque é uma doença crônica que a pessoa precisa procurar um clínico, né, da estratégia de saúde da família, para que ele investigue essa doença e prescreva um tratamento, né, a longo prazo, que vai tirar essa pessoa desse problema crônico que ela tem. Então, às vezes, a pessoa utiliza de forma errônea a UPA, por isso que ela fala em superlotação. Que foi mal atendida, tal, ou Entendi. que daí de repente está atrapalhando a pessoa que realmente precisa do serviço de urgência e emergência. Então, na verdade, a gente precisa atuar mais de forma educativa para que as pessoas entendam quando procurar o sistema, né, a atenção primária em saúde, que são as unidades de saúde, e quando procurar o serviço de urgência e emergência, que são as UPAs. Perfeito, perfeito. E aí, continuando sobre essas unidades de saúde específicas, aí eu falo sobre a UPA Guaraituba, que também queria saber como está o andamento das obras,
tem alguma previsibilidade ainda o final desse ano, mesmo como estava descrito, ou pode ser antecipado, que eu tenho certeza que aquela região, né, que já fica bem longe do Osasco, será muito beneficiada com isso. A previsão de entrega pela empresa é aproximadamente aí no mês de setembro, né? E a equipe da Secretaria de Saúde já está trabalhando na questão de imobiliário, as outras coisas, né, que compõem essa questão para a abertura da UPA, né? Acredito que até o final do ano, aí, começo do próximo ano, a gente consiga fazer a abertura dessa nova UPA. E aí também tem acho que a grande obra, talvez, do município nesses últimos anos, que é o Hospital Geral. Sim. E aí eu pergunto para ti também exatamente a mesma coisa. Tem alguma previsibilidade? Como estão o andamento das obras? Porque eu tenho certeza que a partir do momento que esse hospital realmente foi lançado, eu creio que pode desafogar algumas situações que já acontecem, como a mesma senhora me explicou, né? Vai também ter que haver uma campanha educativa, talvez, para conscientizar ainda mais as pessoas de quando ir em tal lugar, quando em tal situação. Mas como que está a situação do Hospital de Colombo neste momento? Nós estamos agora trabalhando mais na parte interna, né, do bloco A, e nós temos mais um bloco, né, que é o bloco B, que precisa ali de uns ajustes para começar a questão do alicerce ali, né? Para começar a aparecer o bloco B, porque por enquanto ele ainda não aparece, né? Como o bloco A já está bem visível, mas a questão de estrutura ela é mais demorada, né? O bloco A ele já está mais visível, estamos trabalhando bastante por dentro, já estamos na parte de divisórias, a gente já colocou até a parte de pastilhas ali na frente, né? Então ele já tá com uma aparência bem bonita, estamos trabalhando internamente com a questão de rede elétrica, rede de lógica, então é mais interno agora ali, né? Mas ainda demora um pouquinho, tá? Cerca ali de uns 2 anos, temos ainda a questão de equipamentos, que já estamos falando nesse assunto, buscando recursos para equipá-lo, né? Sim. E a questão ali de regulação também é uma questão que nós vamos ter que trabalhar, porque ele não será um hospital de porta aberta, né? Ele vai ser um hospital referenciado, onde a gente terá que encaminhar, né, para as especialidades. Então, mas vai ser um facilitador, onde a gente vai ter um encurtamento de distâncias, né? Sim. Não precisaremos, de repente, utilizar muito transporte, né? Algumas especialidades nós teremos dentro do nosso município. Perfeito, perfeito. Bom, então vai demorar um pouquinho ainda, mas faz parte. É uma obra mais grande. É uma obra grande, né? Então nós temos que ter um pouquinho de paciência aí, mas está acontecendo. Importante. E está ficando lindo. Está ficando lindo. Que bom, que bom. Bom, ainda sobre essa linha de unidade de saúde, né? A gente recebeu um questionamento bem específico e eu repasso para você, porque já até se encaminhando para o final da entrevista, né? Já estamos entrando na reta final. Os alunos da sala de recurso do Colégio Estadual Tancredo Neves, no bairro Arruda, relatam que receberam um documento informando que a unidade de saúde mais próxima, no caso a unidade de saúde Santa Teresa, iria agendar data e horário para vacinar os alunos. Só que até o momento não houve essa confirmação, né? Não houve quando que iria começar. A senhora mencionou que uma das estratégias da Secretaria de Saúde é a vacinação nas escolas e nos locais onde essas pessoas estão. Sim. Queria ouvir de ti em relação a essa demanda específica, se há algum posicionamento, alguma situação em específico para essa escola. E, mais uma vez, né, ressaltar que é uma demanda bem localizada, né? Então, não sei como é que se muda no sentido de outras escolas, como é que está essa situação de vacinação. É uma das nossas metas, né? Ir até os nossos alunos aí para atingir, né, nosso público-alvo. Primeiramente, nós vacinamos as crianças do CMEIs
e escolas municipais. Em seguida, nós vamos buscar os alunos das escolas estaduais. E aí nós atualizamos todo o calendário vacinal. HPV, hepatite, as vacinas que estiverem em atraso, a gente já faz a atualização do calendário, né? Uhum. No caso dos alunos do colégio estadual, tá? Perfeito. E dos CMEs é só a questão da vacina da gripe mesmo. Entendi. E aí, em relação ainda também a essa... Eles também fizeram uma segunda pergunta, que é em relação à contratação de médicos, né? Eles, no caso, mencionam duas especialidades que diz respeito à neurologia e à psiquiatria. Uhum. Essa problemática que a contratação de médicos para o SUS é uma coisa que a gente estava conversando fora do ar, é muito delicada, né? E eu falo mais uma vez trazendo a minha opinião, né? Porque eu entendo que nós, e eu me incluo nesse processo, porque eu também muitas vezes vou às unidades de saúde para buscar um tratamento de saúde, enfim. Eu vivo essa realidade, então eu sei. Às vezes a gente entende que não está um atendimento bom. E aí entra vários fatores como esses que a senhora mencionou. Às vezes o falta de desconhecimento de como procurar o melhor local. Às vezes a própria prefeitura está num momento delicado de reconstrução. Não é o caso de Colombo, mas enfim. Então, são vários fatores que interferem, né, nessa questão de médicos, quantidade de médicos. E eles falam, né, sobre a questão da demora das consultas, que também foi uma questão que se trouxe brevemente, mas a gente vai aprofundar daqui a pouco sobre essa questão da falta, né, que às vezes acaba prejudicando. Em relação a essa unidade, né, na unidade de saúde básica, que é o caso da unidade de saúde Santa Teresa, quais médicos que ela pode receber? Porque essas áreas que eles mencionam são áreas específicas. Aí eu pergunto, pode receber neurologia? Pode receber psiquiatria? Como que funciona nesse sentido? Até pensando nessa educação que a gente tanto fala. Assim, os municípios, eles podem tudo, tá? O município, ele pode contratar pediatra, geriatra, neurologista, o que ele quiser, infectologista, mas o que nós temos que ter no município, tá? Nas nossas unidades de atenção primária, nós temos que ter o clínico generalista, que nós chamamos, né? E o ginecologista, em algumas unidades, não precisa estar em todas as unidades, e pediatra em algumas unidades, dentista também, né? Sim. Infectologista, que nós temos no CTA, no SAI CTA, que é o Centro de Aconselhamento e Testagem, e psiquiatra nos CAPs, mas é isso o básico, né, que nós precisamos ter. Assim, toda vez que você contrata um especialista, você está abrindo mão de fazer aquilo que é a vocação do município, que é a atenção primária em saúde. O nosso município precisa fazer bem feito a atenção primária em saúde, que é dar a consulta, né, os primeiros atendimentos, que nós trabalhamos em níveis de atenção. Certo. Né? O município precisa garantir e fazer bem feito a atenção primária, que é a consulta do clínico geral, a consulta com o pediatra, a consulta com o ginecologista, nos CAPs, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, né? Nós precisamos ter um psiquiatra, um clínico geral, psicólogo, a equipe multiprofissional para atender os nossos pacientes que estão com transtornos emocionais, psicológicos ali. Então, esses são os atendimentos. O município pode contratar um neuropediatra? Pode, se ele conseguir, né? Primeiramente, porque é um profissional raríssimo que nem o Estado está conseguindo contratar. Sim. Né? Por isso a demanda reprimida. Mas ele vai dispor dos recursos próprios que ele precisa colocar na atenção primária. E um neuropediatra, ele custa caríssimo. Aí, se ele pagar um neuropediatra, de repente, o dinheiro que ele vai gastar para pagar um neuropediatra, ele poderia pagar 3 clínicos gerais. Sim. 3
médicos generalistas que atenderiam 3 equipes da Estratégia de Saúde da Família. Que é adotada por Colombo, né? Exatamente. Por isso que os municípios investem na atenção primária. O médico da Estratégia de Saúde da Família, ele é capacitado, inclusive hoje à tarde estava, né, os médicos do programa Mais Médico estavam em reunião, eles recebem capacitação, eles são capacitados, eles recebem treinamento, eles podem atender desde a gestante, a criança, o jovem, o adolescente, o idoso, eles recebem treinamento para isso. Então, eles podem dar o início, o encaminhamento inicial. Aí, quando eles observam que tem algum agravamento de alguma doença, os exames mostram alguma condição que precisa de maior atenção, nós encaminhamos para uma avaliação de um especialista. E aí entra o Estado, que é um encaminhamento secundário. Vai para esse especialista. Quando o especialista identifica que, isso não é só uma situação para mim, eu preciso encaminhar para um atendimento terciário. Aí, quando precisa de um procedimento cirúrgico, aí entra a rede hospitalar. Sim. Então, nós atendemos em instâncias, nós atendemos, né, nessa divisão, hierarquicamente, o SUS funciona dessa forma. E quando a gente segue esses caminhos, tudo funciona, mas aí às vezes a população fala, não tem nada nesse município. Não, a gente tem que fazer bem feito a nossa parte, porque se a gente fizer bem feito a atenção primária, já existem pesquisas que apontam que 80% das doenças são resolvidas na atenção primária. Por exemplo, enxaqueca, ela pode ser resolvida na atenção primária, ela não precisa ir para um neurologista. E muita gente insiste em ser consultado com um neurologista, daí sobrecarrega o neurologista e a gente deixa de atender, de repente, uma pessoa que tem uma convulsão, Sim. alguma coisa mais específica que precisa dessa especialidade, sabe? Sim. Cardiologista, uma hipertensão, pode ser resolvida na unidade de saúde. Aí só quando ela é difícil de controlar que a gente deve encaminhar para um cardiologista. Então, a gente já é comprovado isso há muitos anos, que 80% a gente consegue resolver na atenção primária. Perfeito, não, é perfeito. E assim, é justamente nessa linha de educação que eu me encaminho para a última pergunta, né? Porque a senhora também falou sobre essa questão do absenteísmo, que é uma temática que está sendo trabalhada, desenvolvida, discutida por várias instâncias da saúde, né? E no caso dos nossos municípios que compõem a região metropolitana. E aí, recentemente, a Prefeitura de Colombo também divulgou nas redes sociais que um número de mais de 6.900 pessoas que faltaram às consultas médicas na rede pública nos últimos meses, recentemente. Que até abre aspas, né? Chega a dizer, abre aspas, e significa consultas perdidas, filas maiores e mais dificuldade para quem precisa de atendimento, fecha aspas. Que é o que a senhora estava falando sobre a questão da conscientização, dessa questão também da pessoa estar engajada com o próprio processo e que, querendo ou não, isso ajuda as coisas serem dinâmicas. E aí eu pergunto para ti, o que a Prefeitura tem feito justamente para conscientizar a população, evitar o aumento desse número e também, com pergunta final, nessas ações educativas sobre o SUS, para conscientizar as pessoas sobre qual é o papel do SUS e como ele realmente funciona? Bom, em todas as nossas unidades de saúde, nós temos os nossos agentes comunitários de saúde, né? Que a gente fala que são o nosso exército, né? E eles são a nossa ponte o nosso elo de ligação entre a unidade de saúde e a população. Eles têm o contato maior com a nossa população, eles conhecem cada pessoa ali da área deles. Então, eles sabem o que aquela pessoa precisa, qual é a consulta que eles estão aguardando, qual é o exame, né? Uhum. Então, nós contamos muito com o apoio deles para levar esse exame ou trazer o retorno de que esse paciente
não vai poder ir nesse dia, e avisar para que a gente possa remarcar ou utilizar essa consulta para um outro paciente que também está aguardando, né, essa especialidade. Então, a gente conta com esse apoio. Dentro da Secretaria de Saúde, a gente tem também a equipe que trabalha com agendamento e que também faz as ligações e faz o máximo possível para avisar o paciente que a consulta, principalmente nas especialidades que são muito difíceis de conseguir, sabe? Porque Sim. às vezes a gente consegue o que nós chamamos de sobras, assim, aquelas consultas que são disponibilizadas de última hora, que alguém deixou de ir e avisou, e a gente consegue, assim, em cima da hora, e tem aqueles pacientes que a gente sabe que precisam muito, então a gente, mesmo sendo de hoje para amanhã, a gente tenta avisar o paciente, porque sabe que o caso dele é urgente. Então, a gente tenta avisá-lo. E a gente faz esse trabalho, né, de formiguinha, avisando, mas a gente sabe que tem que investir mais em campanhas educativas e precisamos contar mais com o apoio da nossa população, porque eu ouso dizer que se nós fizermos a nossa parte e a população fizer a parte dela, nos avisando, nos comunicando que não poderão comparecer nessa consulta ou nesse exame especializado, se ele tiver a conscientização de que ele está prejudicando uma outra pessoa que também precisa, que pode estar numa situação pior que a dele, eu ouso dizer que nós acabaríamos com essa fila de espera, que hoje é gigante. Olha só, olha só. Bom, fala forte, fala importante, e aí eu começo a encerrar e eu faço essa pergunta para todas, né? Todas que eu tenho a oportunidade de conversar. Há algum tema que a gente não abordou? A gente sabe que, eu falei no início, falo agora de novo, saúde é um tema muito amplo. Dentro do jornalismo, talvez seja a editoria mais, né, a maior de todas, assim, porque realmente é um negócio muito delicado, assim, não que as outras não sejam, educação é importante, segurança é importante, cidades é importante, mas saúde para mim é um negócio muito, porque mexe muito com a vida da pessoa. E aí, eu pergunto para ti, tem algum tema que a gente não falou, que você julga importante ressaltar nesse momento final da nossa conversa? O espaço está aberto. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o SUS, né? O SUS é o maior e melhor plano de saúde que existe, né? Não existe outro plano que contemple o maior número de especialidades como o SUS contempla, transplante, todas as especialidades, transporte aéreo, urgência, emergência. O SUS funciona, sabe? Ele funciona desde que a gente saiba utilizar. Eu sou uma apaixonada e uma defensora do SUS mesmo. Eu amo o que eu faço com carinho mesmo, muito grande, mas a gente precisa da colaboração das pessoas. E também queria colocar aqui a situação dos nossos profissionais de saúde. Nós temos sofrido muitas agressões nos últimos tempos, pós-pandemia, sabe? As pessoas têm ficado muito intolerantes em relação aos nossos profissionais. Isso é muito triste, porque a gente está ali para melhor atendê-los e nós também somos seres humanos. E a gente precisa um pouco da compreensão, que são pessoas que estão dentro daqueles jalecos, e a gente precisa também da compreensão, né, da nossa população, que a gente está ali tentando fazer o melhor e que no diálogo a gente consegue fazer um SUS melhor, um SUS que funcione, um SUS que vai dar certo, que dá certo. A gente já provou que dá certo, mas precisamos da ajuda de todos. Perfeito. Secretária, muito obrigado por estar aqui no Jornal de Colombo, e como eu sempre falo, eu sou Gabriel Souza e fico por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou a mais uma entrevista e até a próxima.